começar, gente, o nosso papo pelo Marcelo Groi, porque a notícia das últimas horas é de que o Marcelo Groi tem um novo time. Essa notícia foi dada por um repórter saudita, tá? De que o Marcelo Groi tem um novo time. Esse repórter saudita, no Instagram, no Twitter, ele tem mais de 100 mil seguidores, é um cara verificado no Twitter, então ele tem relevância, ele tem notoriedade, e ele deu a notícia de que o Marcelo Groi acertou com um novo time da Arábia Saudita, tá? Vale lembrar que o Marcelo Groi saiu do antigo clube dele, ficou livre, veio de Malicuia para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, foi flagrado, inclusive, pelo FBI tricolor, chegando com muitas malas no aeroporto, né? E as pessoas do entorno do Marcelo Groi esperavam por uma proposta do Grêmio, né? E isso foi dito a mim, inclusive, que dinheiro não seria problema, né? E o Marcelo Groi recebeu essa proposta do Grêmio. E ele pediu um tempo para resolver questões pessoais, problemas pessoais, mas depois responderia. O que a gente tem aqui, olhando esse cenário? Eu sempre disse a vocês, nos espaços em que eu ocupo, e aqui na live também, de que o Grêmio, para contratar um goleiro, teria que liberar um goleiro, né? Então, a não vinda do Marcelo Groi, a leitura que a gente faz passa pela não saída de um goleiro. No caso, o Gabriel Grando. Gabriel Grando, ele chegou a interessar o Palmeiras e se ele recebesse uma proposta de novo, ele sairia. Então o Grêmio teria espaço na folha e no elenco para contratar o Marcelo Groi. Como o Grando não saiu, ficou praticamente impossível o Groi voltar. Além disso, o fato do Marcelo ter pedido um tempo também mostrou que ele precisava de um pouco de espaço, né? Então, a proposta foi feita, a questão financeira não era um problema, o tempo de contrato, se eu não me engano, chegou a ser uma questão, mas não uma grande questão, né? E o ponto principal é que o Marcelo não poderia entrar no elenco do Grêmio com o Grando e com o Thiago Volpe, né? O Grêmio poderia contratar o Marcelo e depois tentar uma negociação para o Grêmio? Poderia. Mas e se não vendesse? Né? Agora, o que me chama atenção nessa história é o Marcelo Groi voltar para a Arábia Saudita. Ele teve uma proposta do Fortaleza, ele teve sondagem de outros 2 clubes aqui do Brasil, teve uma proposta do Grêmio, a família está aqui, ele tem todos os motivos para ficar perto da família nesse momento, né? E ele está voltando para a Arábia Saudita. Então isso, na minha cabeça, é que não fecha, né? Ainda mais com a mudança que ele fez recentemente vindo para cá, né? Então, sei lá, cara, fui surpreendido. Sincero e honestamente, fui surpreendido. E acho que esse episódio, ele encerra praticamente a possibilidade do Marcelo Groi voltar para o Grêmio, né? Essa é uma leitura que eu estou fazendo aqui, gente. O Marcelo está com 38 anos, é do mesmo ano que eu, 1987, né? E já, já se tentou 1, 2 vezes, além dessas 2, 3 tentativas. A idade, né? Então a leitura é que um retorno do Marcelo Groi não vai acontecer. Muito provavelmente ele encerra a carreira daqui 1 ano, daqui 2 anos, e ele não volta para o Grêmio. O que, se a gente olhar para a trajetória do Marcelo, é, é triste, porque o Marcelo ele surgiu na base do Grêmio, esperou muito tempo numa história que vocês já estão sabendo de cor e salteado, né? O Groi esperou pela oportunidade dele, quando ele teve a oportunidade, veio um outro goleiro de fora que dispensa apresentações, o Dida. Ele teve que esperar de novo. Ele teve que ser muito resiliente até os 45 do segundo tempo para ter a oportunidade.
para se afirmar e para se transformar no Marcelo Groi, né? Então, por uma trajetória toda como essa, dentro do clube, se transformando dentro do clube, seria legal ver ele se aposentar no Grêmio, né? Encerrar a carreira dele jogando no clube por onde ele mais jogou, jogando no clube onde ele se formou, né? Mas, de novo, a minha leitura é que isso não vai acontecer, pela idade dele, por essa volta à Arábia Saudita e pelas duas ou três tentativas que aconteceram e que não deram fruto, né? E de alguma maneira geram um desgaste, né? Então, eu não sei qual é a leitura de vocês, mas a minha é de que a possibilidade da volta do Marcelo Groi, ela se encerra aqui, né? Nesse momento. E aí eu não sei, cara. O Groi, ele tá algum tempo sem jogar, que terminou a janela lá, né? É, mas ele vindo para cá e ganhando ritmo, ele seria titular do Grêmio. A médio prazo ele seria titular do Grêmio, né? Ah, o Marcelo Groi é o goleiro dos sonhos do Marcelo Marques para 2026. Eu não tenho essa informação, mas vamos lá, que seja. Segundo o repórter saudita, ele assinou com um novo clube. Como é que o Marcelo vai chegar? Nós estamos em setembro, agosto, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Daqui 5 meses, por exemplo, como é que o Marcelo vai chegar e dizer: ó, rapaziada, tô indo embora? Não, né? Tem como. Assinou com um novo clube, ele vai ficar lá e deve ser um contrato de no mínimo 1 ano. Então, assim, Marcelo Groi, ao que tudo indica, é isso, né? Tem uma galera mandando mensagem aí, pô, foi o Groi que não quis o Grêmio, né? Ele nunca quis voltar. Gente, eu não tenho como assegurar isso para vocês, mas eu sei que das outras vezes em que o Grêmio procurou o Marcelo, o staff do Marcelo disse ao Grêmio o seguinte: olha, ele tem contrato lá, para sair de lá, tem que pagar, né? Não tem como ele fazer pressão para ser liberado. Dessa vez ele estava livre. E, de novo, me foi dito em mais de uma oportunidade: olha, dinheiro não é o problema, né? Então, se o dinheiro não é problema, se o Grêmio fez uma proposta e o negócio não deu, tem alguma outra coisa. Lembrei aqui que tem a situação do Grando, que ele deveria ter saído. Deveria ter saído nesse cenário, de o Groi entrar, né? Mas daqui a pouco tem um desacerto aí no tempo de contrato. O que, sinceramente, me parece muito menor, né? Se a volta do Marcelo Groi não aconteceu pelo tempo de contrato, aí é o seguinte, né? Aí esquece, né?